Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando de todos quanto tem Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, mais um dia que nos concede estar nesta casa, estando aqui reunidos, revendo nosso querido presidente, pastor Jairo, sua esposa, pastora Raquel, demais obreiros desta casa, pastores, presbíteros, evangelistas, amigos que aqui temos, amigos que Deus nos deu. E eu sou grato em rever cada irmão, cada irmã que aqui está, sempre sendo bem recebido aqui, sempre com muita honra. E eu sou grato por estar aqui com os irmãos para trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E eu quero compartilhar com os irmãos, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Agradecendo também minha esposa que está comigo. Hoje à tarde nós viemos aqui numa consulta a um dentista e aproveitando nós viemos para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos felizes por estar nesta casa. É sempre muito bom estar aqui revendo aos irmãos. 1 Samuel capítulo 17. Quem encontrou diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 3. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Segundo Samuel capítulo 11, é um texto que eu quero correlacionar com 1 Samuel 17. Segundo Samuel capítulo 11 vem dizendo, verso 1 e verso 2: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Assentados como você está, ou em pé como preferir, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por estar aqui na tua casa reunidos, Pai, nesta noite de ensino da tua palavra. Nesta noite o Senhor tem preparado para nós olharmos atentamente as Escrituras. Por isso, Deus, fala conosco uma vez mais, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. E nós te louvamos e agradecemos, Deus, porque o Senhor tem preservado o pastor presidente desta casa, a sua família, aos obreiros, a todos que estão aqui e a todos que fazem parte do campo de Itapeva. Por isso, Pai, fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos dois textos que é bem conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o livro de 1 Samuel, capítulo 17, vai relatar quando Davi vai se encontrar com um gigante por nome de Golias. Mas antes que isto aconteça, a Bíblia vem dizendo que o povo de Israel queria para si um rei. O povo de Israel não queria ser, eles queriam na verdade ser iguais às outras nações vizinhas. Eles queriam ser iguais aos outros povos, e Deus os chamou para ser diferente. Mas eles não queriam Deus governando sobre eles. Eles não queriam um profeta, um juiz e sacerdote, que era Samuel nesse tempo, falando e sendo porta-voz de Deus sobre eles. Eles queriam para si um rei, assim como as outras nações também tinham, assim como as outras nações eram governadas. Mas eles não atentaram para um detalhe, que Deus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre eles. Mas eles não quiseram, não rejeitaram propriamente Samuel, mas rejeitaram a Deus, que estava no governo e na direção do seu povo. A Bíblia vem dizendo que Samuel se entristece,
Samuel fica cabisbaixo, Samuel fica pensativo, e Deus vem dizendo a Samuel: Samuel, o povo não rejeitou você diante deles, o povo não rejeitou a tua liderança, o povo rejeitou a minha presença sobre eles, mas eu vou permitir que um rei se levante, que um rei governe, e que seja escolhido um rei para eles. Então, quando nós olhamos nas páginas sagradas do primeiro livro de Samuel, nós vemos que o primeiro rei é Saul. Saul, que estava procurando as jumentas de seu pai Quis. Saul, que saiu da onde estava e foi em direção à procura das jumentas, mas não encontrando, estava quase voltando para casa. Mas o moço que estava junto de Saul disse assim: voltemos, vamos à casa de um homem de Deus, há um profeta aqui entre nós, e há de ser que ele mostre onde estão as jumentas, há de ser que ele nos dê a direção de onde elas se perderam. E assim Saul fez, foi até a casa de Samuel. Quando chegou lá, Deus havia reservado aquele momento para então o primeiro rei de Israel ser escolhido, levantado, e ser ali apresentado logo depois diante de todo o povo de Israel. Mas o que isto tem a ver conosco, irmão Pedro? É tão lindo, porque se nós analisarmos o começo do ministério de Saul com o começo do ministério de Davi, nós vemos algumas diferenças. Por quê? Porque Saul, ele foi até a casa do profeta. Davi é o profeta que foi até sua casa. Saul, ele perdeu as jumentas e por isso foi até o profeta. Davi, ele estava cuidando das ovelhas e o profeta pediu para chamá-lo. Então entenda, para cada um Deus tem um projeto e um propósito, e para cada um Deus tem algo separado de uma forma singular, única e diferente. E o que mais me chama a atenção é que a palavra de Deus continua e permanece para sempre, e aquilo que Ele tem sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, eu não sei se você veio até Ele, mas eu sei de uma coisa: se você veio até Ele, você o encontra, mas Ele também pode ir até você e também te acha. Então entenda, não importa a forma e o jeito, mas quando Ele tem um projeto, Ele faz como lhe apraz. Saul foi até o profeta, mas agora Davi vai ser encontrado pelo profeta. Porque Saul começou bem o reinado, mas esqueceu-se de Deus por causa do trono. Ele substituiu Deus do seu coração, colocando o trono em primeiro lugar, e consequentemente perdeu o trono na sua vida. Porque ele tirou Deus sendo a prioridade que estava dentro. Ele tirou Deus do primeiro lugar e colocou o trono acima dele. Então entenda, tudo que vai tirar o lugar de Deus da tua vida em primeiro lugar, Deus permite que se vá diante de você. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E o mandamento, e o principal mandamento que Jesus ressalta no Novo Testamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e somente a Ele servirás. Este é o primeiro. E o segundo é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é de dentro para fora. Mas como eu sei que alguém ama a Deus? Simples, porque se ama a Deus é dentro. Mas quando eu amo o irmão, eu demonstro fora. Ou seja, quando se ama a Deus é de dentro para fora, mas para amar o irmão é de fora para dentro. E como eu sei que alguém ama a Deus? Quando demonstra amar o seu irmão. Quando alguém ama seu irmão, ele está amando a Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai dizer: como você diz amar a Deus que não vê, se você não ama teu irmão que vê? Nós temos que amar em primeiro lugar. Isto que nós somos chamados escolhidos. Mas o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos, que no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 ainda, quando Davi vai ser escolhido para ser o substituto de Saul, a Bíblia vem dizendo que Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Mas olha que interessante, no capítulo 16 de 1 Samuel, e eu quero ler um detalhe com os irmãos, versículo de número 1, porque vem dizendo: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite
e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Deus dá uma ordem expressa: enche o teu vaso de azeite e vem. Por que Deus não falou dizendo: enche o teu vaso de azeite e vai? Vai até a casa, vai até Jessé, vai até os filhos. Por que Deus não falou: enche o teu vaso de azeite e vai? Logicamente que a Bíblia aqui não está errada, porque a Bíblia está dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem. Quando Deus fala vem, não é uma ordem para Samuel ir e depois Deus ir atrás, ou Deus ia junto dele. Quando Deus fala vem, está querendo dizer: Samuel, vem aonde eu estou, porque eu já estou na casa te esperando. Mas eu quero que você venha e eu vou lhe mostrar quem eu tenho provido de um rei nesta casa. Deus estava dizendo: vem para a casa de Jessé. Por quê? Porque eu já estou na casa, eu já estou no lugar determinado, eu já estou lhe esperando e aguardando. Então entenda que a propósito de Deus sobre a tua vida é a tua casa. Deus não precisa ir, Deus já está lá dentro. Deus já está dentro da tua família, Deus já está dentro da tua casa, Deus já está dentro do teu bairro, Deus já está dentro da tua rua. E Ele vai levar alguém até lá só para confirmar aquilo que Ele tem falado ao teu respeito. Oh, aleluia! Porque Deus é assim, irmão. Ele já estava na casa de Jessé. Ele falou: vem. Por quê? Porque eu já estou. Então venha e você vai separar aquele que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que passou todos os filhos, e por último veio Davi, que estava no pasto trabalhando. Todos conhecem a história. Mas o que me chama a atenção, e eu prometo serei breve, é que em 1 Samuel 17, a Bíblia diz que há um desafio, há uma proposta. Os filisteus falaram: vamos colocar um representante do nosso exército contra um representante do exército de vocês, e há de ser que o qual batalhar e vencer será escravo um do outro. O povo vai ser escravo um do outro. Então, se o representante de Israel vencer, nós seremos escravos. Mas se os filisteus vencerem, vocês serão por escravo. E a Bíblia diz que se levantou e saiu dentre os filisteus um homem guerreiro por nome de Golias, 3 metros e 15 aproximadamente de altura, uma couraça pesada, uma lança enorme. E o mais interessante é que vem dizendo, e atente bem para o texto, porque a Bíblia diz no verso 3 que nós lemos, que os filisteus estavam no monte da banda Dalém, ou seja, de lá. E os israelitas no monte da Quem, significa de cá. E entre eles um vale. Olha o verso 3, irmão. Os filisteus no monte Dalém, de lá. Israel no monte da Quem. A palavra da Quem do hebraico é de cá. E entre o de lá e o de cá está um vale entre eles. E o gigante vem desafiar o povo, sabe onde? No vale. O gigante vem afrontar o povo? No vale. O gigante vem chamar alguém para a guerra? No vale. E foi assim, o texto vai dizer, que foi assim por 40 dias e ninguém se apresentava. Porque muitos tinham medo e estavam atemorizados com aquele homem grande, forte, guerreiro, que nunca perdeu uma batalha. Mas a Bíblia diz que Davi foi levar pão e queijo para os seus irmãos na guerra. E quando Davi chega, ele fala: quem que é aquele incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? Quem que é aquele homem que está afrontando o povo do Deus vivo? Ele vem com espadas e com armas, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos exércitos. Davi vai pelejar com o gigante. O gigante se levanta, o gigante sobrevém,
O gigante aparece entre a multidão. O gigante se revela no meio do exército. O gigante vem afrontando 40 dias. Mas Davi está disposto a descer no vale para pelejar contra o gigante. Por quê? Porque o gigante vai pelo seu povo e Davi vai pelo nome do Senhor. Então entenda, alguns gigantes se levantarão na tua vida, na tua história e no meio da tua caminhada. Mas se você crê no Deus que você serve, não há gigante que continuará de pé na tua frente, não há gigante que vai lhe afrontar, não há gigante que vai ficar gritando dentro da tua casa, não há gigante que vai ficar colocando medo na tua família, porque você vai e não vai só. Deus vai nessa peleja contigo. Deus te dará vitória por completo. Deus vai te dar a vitória nesta causa. Deus vai dar causa ganha na tua vida. Se você crê nesta palavra, o gigante cai por terra e Deus vai na tua frente. Davi, tentaram até colocar armadura de Saul em Davi, mas não deu certo. Por quê? Porque Davi não sabe usar armadura, Davi não sabe usar espada, Davi não sabe usar lança, Davi não sabe usar escudo. Davi sabe usar apenas alforge, uma pedrinha, e sabe jogar. Davi estava no vale, o gigante estava esperando no vale. Mas ao lado do vale tinha um ribeiro que Davi pegou 5 pedrinhas. O que você precisa não está longe. A ferramenta que você precisa está no vale. É só olhar com atenção, porque aquilo que você vai usar para derrubar o gigante está do teu lado. Tem muita gente querendo pegar armadura emprestada, ferramenta emprestada, cantar igual fulano, ciclano, pregar igual Beltrano, pregar igual fulano ali, acolá. Não precisa. Por quê? Porque cada um Deus separou de um jeito, de uma forma. E Deus só fez um Moisés, Deus só fez um Davi, Deus só fez um José, Deus só fez um Salomão, Deus só fez um pastor Jairo, Deus só fez um Pedro, Deus só fez uma Gisele, Deus só fez um Felipe. Deus só fez um. Para quê? Porque cada um tem um propósito na sua vida e tem uma ferramenta na tua história. Não desista da batalha. Você não precisa mudar as guerras, você precisa mudar o jeito de pelejar nesta guerra. E entender que as ferramentas que você precisa não estão longe, estão do lado de onde você menos espera. A ferramenta estava no vale, a arma estava no vale. Que arma? 5 pedras lisas. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras. Alguns vão dizer que Davi pegou 5 pedras de uma maneira profética, porque ele vai derrubar o primeiro gigante, que é Golias, e depois ele vai derrotar mais 4 gigantes lá na frente. Alguns também dizem que as 5 pedras estão ligadas aos 5 nomes de Deus que está em Isaías, que é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e Emanuel, Deus conosco. Mas o mais interessante é que das 5 pedras ele só precisou de uma para acertar exatamente onde precisava. Acertou e cravou bem na testa, porque o gigante era grande, o gigante era um obstáculo grande, o gigante era um homem alto. Sendo alto, consequentemente, o braço é grande, a perna é grande, a cabeça se torna proporcional ao tamanho do corpo. Ou seja, quanto maior o obstáculo, mais fácil é de acertar. Quanto maior o gigante, mais fácil seria o alvo para direcionar a pedra. Então entenda, e Deus está dizendo para a vida de alguém: quanto maior o gigante, maior será a queda. Porque o tiro que você vai soltar de uma pedrinha apenas vai derrubar esse gigante, e você vai vencer esta peleja. Você vai vencer esta batalha. E Deus não te deixou só. Davi desceu no vale, mas Deus estava com ele. Davi estava embaixo e Deus estava com ele. Davi pelejou embaixo e Deus era com ele. Mas a Bíblia vem dizendo em 2 Samuel capítulo 11, que é o texto que nós lemos, que aqui Davi já é rei, já está reinando aproximadamente 30 anos.
reinando sobre todo Israel. E agora o que é mais interessante é que Davi não foi para a guerra. Davi, no tempo que os reis saíam para a batalha, Davi ficou na casa, no palácio real, e não foi para a peleja. Davi se levantou um dia, foi numa janela, olhou pelo terraço, e quando viu uma mulher que estava se banhando, e ele olhou e colocou os olhos sobre ela e desejou. O problema é que Golias era um gigante, e foi o gigante que se levantou na frente de Davi. Mas Deus deu vitória, porque o inimigo levantou Golias, mas Deus foi com Davi naquela peleja. Agora é diferente, por quê? Porque Davi está em cima de um terraço, Davi está no palácio real, Davi está em cima, financeiramente falando, ministerialmente falando. Antes, aquele menino que estava embaixo no vale, passou os anos, ele está em cima. E o que ele está fazendo? Não foi para a guerra, ele ficou na casa, ficou ocioso, ficou desocupado, ficou ali tranquilo. Mas quando olhou na janela e olhou uma mulher se banhando, desejou-se. E este é um gigante que Davi criou na sua mente e dentro de si. Há gigantes que se levantam contra nós, e há gigantes que nós criamos para nós mesmos. Golias foi um gigante que Deus usou Davi para derrubar. Batseba foi um gigante que Davi criou para ele cair. Tem gigantes que se levantam, e quando se levantam, Deus vai te dar ousadia e vai dar coragem para você vencer. E nesta peleja, Êxodo 14:14 vem dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Mas tem gigantes que nós criamos para nós mesmos, e esses gigantes, Deus não vai entrar na causa, é nós que temos que resolver o problema. Sabe qual o problema? Que nós queremos espiritualizar tudo e deixar que Deus resolva tudo. Tem problemas que nós entramos que não era para entrar. Tem situações que nós entramos que não era para entrar. Tem lugares que nós vamos que não era para ir. Tem coisas que nós falamos que não era para falar. Tem gigantes que nós criamos que não era para criar. Então, já que criou, nós temos que agora resolver este problema. Prova disso, irmão, olha o que Salomão pede na sua oração, quando Deus aparece para ele, em 1 Reis capítulo 3. Deus me faz lembrar esse texto aqui, e eu quero já encerrar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Quem está entendendo até aqui diz amém. Quem recebe esta palavra diz amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. E olha o que vem dizendo a partir do verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, olha o que Salomão pede, olha o verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em teu lugar de Davi, em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Nem sei como sair, nem como entrar. Pela lógica era para Salomão falar assim:
nem sei como entrar e nem sei como sair. Por que ele fala primeiro, nem sei como sair e nem sei como entrar? Porque ele está dizendo, Deus me ensina, porque é mais fácil entrar em situações que eu não quero do que sair em situações que eu entro. Ou seja, Deus quer te dar sabedoria não para entrar, mas para sair de alguns lugares, de algumas situações que não era para entrar. Porque o mais fácil não é entrar, o mais fácil não é sair, perdão, o mais fácil é entrar. Tem muita gente entrando em lugares que não é para entrar, em problemas que não é para entrar, em conversas que não é para entrar, em situações que não é para entrar, e depois para sair. Porque o mais fácil não é sair, o mais fácil é entrar. Mas o verdadeiro homem que é direcionado por Deus, é sábio e tem a sabedoria do alto, ele nem entra, ele sai da situação. Quando ele vê que alguma coisa está errada, ele nem entra, ele sai, porque Deus deu sabedoria para sair. Não entre em pelejas que não são tuas, não entre em batalhas que não são tuas, não entre resolver e derrubar gigantes que outros criaram. Não entre para tentar vencer gigantes que outros levantaram, porque aquele que levantou e criou um gigante, ele mesmo que vai ter que dar conta desse negócio. O problema é que nós queremos resolver problemas dos outros e não conseguimos nem resolver os nossos. Nós ficamos atarefados com o outro e esquecemos de nós. Mas Deus está dizendo, primeiro, derruba os gigantes que se levantaram na tua frente, mas aqueles que foram criados, você terá que resolver. Como? Deus lhe dará sabedoria, Deus lhe dará autoridade. E Davi reconheceu lá na frente depois, que esse gigante chamado Batseba, que ele caiu diante dela, ele reconheceu, pediu perdão, se arrependeu. E ele disse, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo que eu tenho, o reino, o palácio, o dinheiro, o ouro, a prata, mas não retires de mim o teu espírito. Salmos de número 51 vai falar sobre isto. E é o salmo do arrependimento de Davi. Davi que sabe que não deveria ter feito e fez, não deveria ter agido de tal forma e agiu. Por isso, há duas coisas distintas aqui, e eu quero deixar bem claro, e aqui eu paro. Golias é um gigante que se levantou, e se levantou no vale, mas Deus deu vitória no vale. Batseba é um gigante que Davi criou, e não foi no vale, foi em cima quando estava no palácio. Cuidado, não quando está no vale, cuidado quando você estiver em cima, porque em cima tem muita distração. Em cima parece que tudo vai bem, em cima parece que é só vitória, em cima parece que as coisas fluem de uma maneira sobrenatural, em cima é o momento do propósito e da vitória. Mas em cima, não esqueça de vigiar a todo instante, porque o mais fácil não é estar em cima, o mais fácil é permanecer em cima. Porque tem muitas pessoas subindo, mas sobem na mesma velocidade que descem. O problema não é o voo do avião, irmão. O problema é manter a aeronave no ar. O problema não é quanto o avião consegue subir. A questão é quanto e como mais longe ele pode chegar. Porque no ministério é assim. Tem muitas pessoas subindo, mas do mesmo jeito que sobem, estão caindo. Caindo com gigantes que eles mesmos criaram, com gigantes que eles mesmos colocaram à sua frente, não gigantes que se levantaram. Porque antes nós já vencemos gigantes, antes Deus já nos deu vitória contra gigantes, antes Deus já nos deu a ousadia e a autoridade para vencer muitos gigantes. Mas temos que tomar cuidado, não pelos gigantes que se levantam, mas pelo gigante que nós criamos. Há pelejas que não são para nós, há lutas que não são para nós, há problemas que não eram para ser nossos, há situações que não eram para ser nossas, e estamos dentro de uma situação. Mas entenda uma coisa, Deus lhe dará vitória,
Deus lhe dará sabedoria. E se você crê, levante a tua mão em nome de Jesus. Por quê? Deus lhe dará sabedoria não para entrar, mas para sair da onde precisa. Você vai sair com sabedoria e autoridade. Você vai sair desse meio. Você vai sair dessa rodinha. Você vai sair dessa panelinha. Você vai sair daquele lugar. Você vai sair daquele problema. Você vai sair daquele embaraço. Você vai sair daquela calúnia. Você sairá daquela fofoca. Deus vai te dar vitória por completo. Não porque você entrou, mas porque você saiu. Aleluia. Davi entendeu e aprendeu que o menino que venceu o gigante é porque Deus era com ele e ele estava no vale e estava atento e vigilante. Mas agora o rei que estava no palácio estava em cima e caiu por causa de uma mulher. Quando chegar em cima, não se esqueça do vale que você passou. Quando estiver em cima, não se esqueça das batalhas que Deus te fez vencer. Quando estiver em cima, não se esqueça dos Golias que foram caindo na tua frente. Porque algumas Batsebas cercando, rodeando, e fica aparente, fica fácil de ver. Mas o problema, irmão, é criar gigantes. E isto nós não fomos chamados. Nós somos chamados para pelejar, para batalhar e guerrear em nome do Senhor. Nós não fomos chamados para ficar ocioso e andando no terraço, para ficar andando de um lado a outro e mandar outro para a batalha. Você tem as suas guerras, eu tenho minhas guerras. Nós fomos chamados para guerrear. Por quê? Porque Mateus 16 verso 18 vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque você está numa guerra, você tem um escudo, você tem uma couraça, você tem um capacete, você tem uma sandália, você tem uma armadura que está descrita em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. E esta armadura tem que estar sobre a tua vida e a tua casa. Para quê? Para que no dia da angústia possais resistir o dia mau. E eu quero orar contigo nesta noite. Se você pudesse, coloque em pé. Nós temos horário. Eu quero ser aqui ordeiro e respeitar o horário, porque estamos aí num momento atípico na nossa cidade, na nossa região, um momento delicado, e nós temos que ser vigilantes em todo momento. Mas eu quero orar com você nesta noite. Quem sabe há gigantes que se levantou na tua vida. E é possível também que alguns gigantes você criou e não era para criar. Mas Deus vai te dar sabedoria para sair desse problema. Deus vai te dar sabedoria para sair desta luta. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus, agradecidos por estar na Tua presença, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. E eu te peço nesta noite, Deus, uma vez mais, eu sei que há gigantes que se levantam, como Golias que vem para afrontar, desafiar e se levantar em meio ao vale. Mas o Senhor é o Deus que dá vitória. O Senhor é o Deus que dá, Senhor, a peleja. E o Senhor é o Deus que dá estratégia para vencermos esta batalha. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, há gigantes que se levantaram na casa desse irmão, dessa irmã, que se levantaram contra o casamento, contra o filho, a filha. Mas em nome do Senhor Jesus, dá vitória por completo. Repreende de todo mal, quebra todo laço, tira todo embaraço. Há gigantes que foram criados, Pai. Há gigantes que foram criados num pensamento. Há gigantes que foram criados em atitudes e algumas falácias que não deveriam ser ditas. Mas em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, repreende por completo, dá sabedoria a esse irmão, dá sabedoria a essa irmã, não para entrar nesta luta, mas para sair para sair deste problema, para sair deste mal, para sair desta, oh meu Deus, desta situação. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, uma vez mais, esteja conosco, Pai, nesta noite, um dia mais, esteja conosco até a tua vinda, sê com esta casa, sê com o pastor desta casa, ser
meu Pai, com os obreiros e corpo de obreiros desta casa, em nome do Senhor Jesus, desde o presidente, Pai, até o membro mais novo, Pai, que foi batizado há pouco, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem trazendo resposta, direção, a solução e resolvendo este problema. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que esse gigante venha cair por terra e o Senhor venha dar ousadia e fazer ele vencer mais esta batalha, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Não peça para trocar a peleja, troque o jeito de guerrear, porque você está usando a estratégia errada. Ouça a voz de Deus, e Deus é contigo nesta peleja.